Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e aqui no nosso canal você encontra todos os dias notícia, novidade, informação sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No nosso vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a partida de ontem, vamos falar também sobre Zé Ricardo, que após o jogo ali soltou o verbo, né? Falou sobre a questão da torcida ontem em São Januário, falou sobre a atuação do time e falou também sobre a sequência do Vasco no Campeonato Estadual e sobre contratações e reforços aí que o Vasco ainda busca no mercado. Então, eu já convido você a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre, eu peço sua ajuda e sua colaboração rapidinho, de graça. Só correr aqui embaixo do vídeo, deixar aquele joinha, deixar aquele like, aquela curtida. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, ou você que ainda não está inscrito aqui no canal, eu faço questão de te convidar para fazer parte aqui da nossa família. Só correr aqui embaixo do vídeo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e, mais importante ainda, galera, não esqueçam também de ativar o sininho de notificações que fica logo ao lado desse botãozinho vermelho para você sempre receber todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Antes da gente falar sobre o jogo, né, sobre a partida, sobre as declarações ali do Zé Ricardo, eu queria dar aqui a minha opinião sobre o que está acontecendo com as transmissões do Campeonato Estadual. Cara, ontem, mais uma vez, uma vergonha, uma transmissão fraca, uma transmissão ali realmente muito abaixo do que a gente estava acostumado, e a verdade é essa, com a Rede Globo antigamente, né? Infelizmente ali, narrações muito fracas, jogos ficam fora do ar. Ontem, a Claro, quem pagou para assistir o pay-per-view, né, através da Claro TV, cara, não teve a oportunidade de assistir o jogo porque a Claro simplesmente esqueceu. Essa foi a explicação, né, da FERJ, da Federação Estadual do Rio de Janeiro de Futebol, que a Claro teria esquecido de colocar o Vasco no ar, no jogo do Vasco no ar. Então é uma brincadeira, é uma falta de respeito ali, dá para entender o que está acontecendo, né? Então eu acho que os clubes têm que se reunir, têm que cobrar, porque isso aí, cara, no final das contas, atrapalha financeiramente os próprios clubes. Quem tá pagando, ano que vem não vai querer pagar de novo. Ou então, enfim, quem de repente ano que vem tava pensando em assinar um pay-per-view, tá vendo todas essas reclamações, narradores que não sabem nome de jogadores. Então realmente tá vergonhosa essa situação das transmissões dos jogos aí até o momento do Campeonato Estadual. Mas enfim, falar sobre o jogo mais especificamente, né? A gente já sabe, o empate ali com gosto de derrota. O Vasco conseguiu fazer 1-0 ali naquele gol do Raniel, um gol bem interessante, né? Uma puxada de contra-ataque, uma roubada de bola do Yuri, tocou para o Nenê, que deu uma assistência ali sensacional para o Raniel, que de chapa, de canhota, botou no cantinho, abriu o placar, e depois numa bobeada ali do Matias Galarza, enfim, a zaga do Vasco acabou se complicando, tomamos o empate, mas não acho que a gente tem que ficar desesperado, não acho que seja um choque de realidade. A gente está vendo outros clubes aí grandes do futebol brasileiro, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, nesse início de temporada, tropeçarem também, faz parte, falta um entrosamento. O Vasco aí contratou mais do que um time inteiro de novos jogadores, então aos poucos os jogadores vão começar a ganhar, né, um pouco mais de entrosamento, vão se conhecer um pouquinho melhor. A parte física ainda está longe do ideal. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, né? Não pode dar mole todo jogo, e como eu falei ontem, né, antes do jogo começar, provavelmente todos os times de menor expressão, né, os times considerados pequenos, quando forem jogar em São Januário, vão jogar fechados. E o Vasco tem complicações, né? O Vasco só tem hoje um jogador, tecnicamente falando, que consegue surpreender, que consegue quebrar, né, as linhas, que é o Nenê. Então o Zé Ricardo, de alguma forma, vai ter que trabalhar em cima disso aí para poder, né, complicar a vida desses times. O Vasco tem 5 jogos ali importantes pela frente que podem definir a ida do Vasco às semifinais do Campeonato Estadual. Na próxima quarta-feira, mais uma vez, jogando na nossa casa em São Januário, a gente encara o Nova Iguaçu. Depois a gente vai a Conselheiro Galvão encarar o Madureira no próximo domingo. Depois o Vasco volta a São Januário para encarar a Portuguesa da Ilha. Depois temos o Botafogo também jogando em casa. E depois a gente encara o Bangu. Então se o Vasco conseguir ali 3 vitórias, 2 empates ou 4 vitórias, enfim, uma derrota, alguma coisa assim, as chances do Vasco conseguir essa classificação
para semifinais do estadual são muito grandes. Lembrando que o Vasco, nesse momento, segue na liderança com uma vitória e um empate. E agora vamos falar de Zé Ricardo, né, que ontem, após do jogo ali, deu uma coletiva mais uma vez. Cara, tô gostando muito das coletivas do Zé Ricardo, que ele tá sendo muito transparente e ele tá sendo muito sincero. Ele não tá tentando passar a mão na cabeça de jogador, ele não tá tentando principalmente passar a mão na cabeça da diretoria do Vasco. Então isso aí tá me deixando muito contente, né? E o Zé foi ali muito honesto, né? Quando ele foi perguntado sobre as vaias, por exemplo. O torcedor vaiou ontem, o que você acha disso? Ele falou, cara, o torcedor tem todo o direito de vaiar. Realmente o time não fez um grande jogo, mas também tiveram torcedores que aplaudiram no final, pela dedicação, pela força de vontade, pela raça, pela entrega. Então o Zé Ricardo foi ali sincero e falou, cara, se o torcedor achar que tem que vaiar, vai. Se o torcedor achar que tem que bater palma, elogiar, elogie, né? Então o Zé Ricardo ali concordando, né, com as atitudes da torcida, falou também da falta de entrosamento, falou que o time ainda está num processo de transição, ainda é muito início de temporada, falou que a parte física ainda precisa ser trabalhada com um pouquinho mais de cautela, né? Falou sobre a questão de poupar jogador, provavelmente nas próximas rodadas a gente vai ver o Nenê sendo poupado, jogadores como o Edmar, que é um pouco mais velho, também sendo poupado, até para poder testar outros jogadores, né? Ele quer fazer mudanças, ele quer ali ter uma rotação no elenco para ver quais são os atletas que ele poderá ou não contar para o restante do ano. E falando em contar, né? Falando em jogadores ali que ele vai utilizar no restante da temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, mais uma vez o Zé falou sobre a situação de contratações, de reforços. O Vasco ainda está no mercado, né? Buscando ali a vinda, né, de um atacante que atue pelos lados de campo. Hoje o Vasco tem um Gabriel Peck que oscila demais, fez uma grande estreia, depois no segundo jogo foi muito mal. Tem o John Santos, que praticamente não é utilizado, né? Com o Fernando Diniz ano passado jogou 1 ou 2 jogos, agora com o Zé Ricardo nem jogou ainda, então provavelmente não tem condições técnicas para estar brigando por essa vaga de titular. Então o Vasco busca esse jogador ali aberto de velocidade. Getúlio deve ser utilizado ali, mas não é característica dele ser esse jogador de linha de fundo. O Vasco também busca mais um primeiro volante, né? Porque o Yuri, a gente sabe, já teve um passado problemas de joelho, então é um jogador que corre muito, muita dedicação, chega junto em todas as jogadas, então a chance de algo acontecer com o Yuri é realmente algo que pode acontecer, e o Vasco ainda busca mais um zagueiro. Na minha opinião, essa posição é crucial. Temos o Anderson Conceição, tá indo muito bem, e o Ulisses está começando a carreira, muito inseguro ainda, aos poucos vai se adaptar, e o Luiz Cangá, que até agora não estreou, e para mim, provavelmente seja por questões técnicas. O Zé Ricardo talvez não tenha ainda confiança no jogador para colocá-lo como titular. Então essas 3 posições, o Vasco buscando aí contratar já nesse início de temporada. Beleza, galera? Então, deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito ainda, compartilha, deixa aquele like, porque ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!